Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui e também no Instagram. Aliás, atenção, meus irmãos. O link, o endereço de todas as nossas redes sociais consta não só na descrição deste vídeo, mas também na bio do nosso canal. Então lá você encontra tanto o endereço do TikTok, do Kawaii, do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Twitter, ou seja, todas as nossas redes sociais. Peço a você, meu irmão, que deixe o seu joinha, deixe o seu curtir, porque depois você acaba esquecendo. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos conteúdos. Chama a atenção de você, meu irmão, que está chegando aqui agora, que nós temos um curso inteiramente gratuito a respeito da nossa querida e amada Umbanda. Então você tem que ir lá no meu canal e você vai lá ver canal, vídeos, aí você vai conseguir voltar nos vídeos lá mais antigos. A partir do número 3, meu irmão, até o número 40 é esse curso que eu estou falando. O 1 e o 2 são vídeos apenas introdutórios, são importantes, mas não fazem parte desse curso. Aí nós, a partir do número 3, vamos falando sobre os orixás, sobre a origem da Umbanda, sobre as entidades que se manifestam na Umbanda, a diferença da Umbanda para o Candomblé. Curso completinho, joinha, feito com muito amor e muito carinho, inteiramente gratuito para todos vocês. A partir do número 41, aí a gente esclarece dúvidas não só dos médiuns iniciantes, mas também daqueles mais experimentados que não encontram respostas adequadas aos seus questionamentos na internet, no YouTube ou mesmo na doutrina especializada. Muito bem, o tema de hoje, atendendo a pedido de um seguidor, muito meu amigo, que me segue desde o início do canal, ele falou o seguinte: Marcelo, dá para você fazer um vídeo falando sobre a quaresma, sobre o carnaval e a influência disso para o médium umbandista? Vamos lá, vou tentar com muita dedicação destrinchar este assunto com vocês. Bom, a quaresma, meus irmãos, como nós conhecemos, é um período de preparação para a Páscoa e que é marcado aí por uma penitência, por oração, por jejum e pela prática da caridade. Tradicionalmente, aí a quaresma é um período de 40 dias, como diz o nome, mas ela na realidade tem entre 47 e 44 dias, porque são excluídos os domingos na contagem desse prazo. Ela se inicia na quarta-feira de cinzas e acaba por se encerrar no domingo de Ramos, ou seja, o chamado uma semana antes do domingo de Páscoa, melhor dizendo. E aí seriam 47 dias. No entanto, desde aí do pontificado de Paulo VI, a quaresma passou a ter duração de 44 dias. E ela se encerra, então, na quinta-feira santa. A quaresma, meus irmãos, é uma prática da Igreja Católica, que se consolidou ali no século IV depois de Cristo, mais precisamente no ano de 325, quando ocorre o chamado Primeiro Concílio de Nicéia. Esse Concílio de Nicéia consistiu basicamente aí numa reunião de bispos que resolveram debater questões importantes referentes à fé cristã e nos primórdios aí da Igreja Católica. Neste concílio
estabeleceu-se então a data da Páscoa, que deve ser fixada e estabelecida com base em critérios que levam em consideração o equinócio da primavera e também as fases da lua. Ora, assim sendo, vocês observam o porquê e a razão pela qual esta data é variável no calendário, mudando aí de um ano para outro, não sendo uma data exatamente fixa. Tá? Então é por isso que a gente tem essa variação no nosso calendário. Por fim, nesse concílio aí, houve a primeira menção à quaresma na história. A palavra quaresma quer dizer quadragésima, que do latim significa 40 dias. Não se sabe exatamente aí qual foi o motivo que se estabeleceu a duração da quaresma em 40 dias. Mas a tradição bíblica aponta diversos acontecimentos que teriam levado a esta conclusão por este número de 40. Vejam, o jejum de Jesus no deserto ocorreu por 40 dias. O dilúvio do qual Noé sobreviveu também levou 40 dias e 40 noites. A travessia do deserto por Moisés e os hebreus ocorreu também em 40 anos. A quaresma é uma prática realizada pela tradição católica, mas também é realizada pela Igreja Ortodoxa, Anglicanos e Luteranos. Aqui no Brasil, meus irmãos, existe um grande número de cristãos evangélicos que não observa a quaresma, uma vez que o entendimento desta tradição, da tradição evangélica, é de que as práticas dos jejuns e as orações não devem ser resumidas apenas a 40 dias que antecedem a Páscoa. Bom, mas e aí, Marcelo, e para os umbandistas, qual a importância da quaresma? Como vimos, meus irmãos, a quaresma ela vem depois do carnaval. Carnaval é uma festa pagã, vale dizer, uma festa da carne, que antecede a quaresma, onde as pessoas teriam que aproveitar ao máximo, para depois, festa da carne, carnaval, né, entrar em recolhimento aí para a quaresma, ou seja, para que este recolhimento que é determinado pelo preceito da quaresma. Assim, meus irmãos, entendo como mais preocupante este período do carnaval e as energias que circulam nesse período. Porque é nesse momento que as pessoas parecem que agem como se não houvesse amanhã, ou entrando numa espiral que parece que vale tudo. É certo que as pessoas, videntes, devem se divertir, mas, dependendo da forma com que agem, podem se afinizar com energias que vibram em sintonia negativa, densa. E claro, os médiuns aí mais sensíveis podem ficar sujeitos à absorção de energias deletérias, e dependendo, claro, do local que frequentam, das pessoas que vão interagir e da energia que se envolvem. A palavra de ordem, meus irmãos, e aí não só no carnaval, mas na vida, é o equilíbrio, a moderação, nada de exageros. Mas voltando aí à quaresma, existem pelo menos 3 formas dos umbandistas encararem esse período. A primeira, menos observada nos dias atuais, mas muito comum no passado, consistia no entendimento de que todos os centros e os terreiros deveriam ficar fechados durante esse período, sendo cobertas as imagens com panos roxos. Os filhos deveriam então fazer o ritual de fechamento de corpo na Sexta-feira Santa. Esta forma de proceder muito se assemelha ao ritual católico no passado,
em que as imagens todas eram cobertas com panos roxos. Outra vertente sustenta que os terreiros devem permanecer abertos, mas devem trabalhar apenas com a linha de Exus e Pombagiras, pois os atendimentos não devem e não podem parar, já que o espiritual não para. E as pessoas, é claro, precisam do atendimento do terreiro e muitas vezes não podem esperar cerca de 40 dias para serem atendidas. Há uma terceira vertente que sustenta que as casas devem permanecer abertas, com atendimento absolutamente normal, pela mesma razão da necessidade de atendimento aos consulentes, bem como pelo fato de se negarem a seguir um ritual que é puramente católico. Muito bem, respeito qualquer vertente que sigam, mas vou deixar aqui a minha opinião e gostaria de ser respeitado igualmente nesta minha opinião. Por que razão os terreiros fechavam suas portas e cobriam os santos com panos roxos na quaresma antigamente? E alguns ainda agem dessa forma. Vamos então à resposta a essa pergunta. Nós sabemos que ainda existe, mas no passado, a intolerância religiosa, verdadeiro racismo religioso, existia e foi muito mais intensa, que se materializava com o fechamento dos terreiros, a apreensão dos atabaques e prisão dos sacerdotes. Sabemos também que a Igreja Católica tinha grande influência política e grande poder, de modo que era determinação católica que tudo estivesse fechado em recolhimento e em oração individual. A polícia, então, saía para a rua para fiscalizar e não raras vezes se deparavam com denúncias de que havia um ou outro terreiro tocando tambor nesse período de recolhimento. A polícia ia até o local, fechava o estabelecimento, apreendia os instrumentos e muitas vezes até prendia o próprio sacerdote. Para não se sujeitarem a isso, então os sacerdotes acabaram, por força de uma imposição cultural, adotando este modelo de fechar o terreiro na quaresma e cobrir os santos com os panos roxos, justamente para evitar que fossem presos ou vítimas dessa repressão policial. Ou seja, os policiais apareciam no local, falavam, não, está tudo fechado, olha lá, está tudo coberto com pano roxo, estamos obedecendo aqui. O período da quaresma ninguém abre, os trabalhos não funcionam. Tá? Mas Marcelo, me diga, há energias então deletérias na quaresma ou não? Ou isso foi só uma imposição cultural? A resposta é sim. Como assim, Marcelo? Você acabou de dizer que os terreiros passaram a agir assim por uma imposição cultural. E como que você afirma então que tem um problema energético nesse período? Calma, calma, meus irmãos, que eu vou explicar. Prestem atenção. Quando várias pessoas vibram em um determinado sentido, criamos uma egrégora, que é o somatório das forças unidas de várias pessoas em um determinado sentido. E a esta egrégora responde a espiritualidade. Veja o que acontece no terreiro, onde temos várias pessoas unidas que vibram em um determinado sentido, formando o quê? Uma egrégora. E a espiritualidade, claro, responde, de modo que vão baixando as entidades para prestar a caridade àqueles que necessitam e que procuram os terreiros de Umbanda. Na quaresma, meus irmãos, ao contrário disto, por anos as pessoas acreditaram que esse período é energeticamente complicado.
que todos os espíritos negativos estariam mais próximos de nós e que estaríamos mais suscetíveis aos ataques do baixo astral. Ora, com este pensamento negativo, repetido por anos, até por séculos a fio, foi criada uma egrégora negativa, nesse sentido, de modo que não podemos negar que é um período de energia mais densa. Assim sendo, não concordo com o fechamento completo dos terreiros, pois as pessoas precisam ser atendidas e muitas delas não podem e não devem esperar por 40 dias para que isso ocorra. A alternativa intermediária, ou seja, o trabalho exclusivamente com a linha da esquerda, com os seus Exus e as senhoras pombagiras, que tem mais habilidade de enfrentar grande quantidade de energias negativas, se mostra mais adequado e razoável para esse período. Então, não tanto ao mar, nem tanto à terra, vale dizer, sempre o meio, o equilíbrio, é o que parece ser mais razoável. Para os médios, que já mantêm o resguardo da quaresma durante o ano todo, pois todos nós fazemos preceitos, ao menos nos dias das giras, a recomendação é que se mantenham suas firmezas. As orações, os banhos e as defumações em dia. Mantenham-se equilibrados o mais possível, o melhor possível, no período de carnaval e também durante a quaresma, tomando cuidado com os lugares que frequenta, bem como as pessoas que vocês vão se relacionar. E que Oxalá, então, abençoe cada um de vocês nesse período de carnaval. Curtam, aproveitem bastante, mas sempre com sabedoria, sempre com parcimônia, sempre com equilíbrio. Gostou do vídeo, meu irmão? Deixe então o seu curtir, se você não deixou a princípio. Compartilha aí para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Axé, meus irmãos, que Oxalá abençoe a todos. Salve, salve, carnaval! Salve!